Prezados professores, eu gostaria de fazer mais um vídeo, um último vídeo, explorando um pouco as contribuições da psicologia da educação matemática para o ensino de matemática, tá ok? E para isso eu vou falar brevemente, um pouquinho só, da teoria dos registros de representações semióticas de Duval, tá? Vocês vão entender que essa teoria ela fundamenta muito as atividades com o uso de tecnologias, tá ok? Então vocês vão ver que tem a ver com a integração de representações, tá ok? Então para isso eu vou fazer um exemplo, tá ok? Prezados professores, antes de mais nada, eu gostaria de deixar clara qual é a concepção de compreensão que eu estou levando em consideração na elaboração das atividades do curso, ok? Então eu fiz uma pequena apresentação para que fiquem claras as concepções de compreensão que eu estou levando em consideração, tá ok? Tá, então a gente vai falar hoje nessa apresentação da compreensão do ponto de vista matemático e do ponto de vista cognitivo, tá ok? Então começando primeiro com o, o ponto de vista, compreensão do ponto de vista matemático, né? Como é que ela é evidenciada? Ela é evidenciada pela demonstração, prova e talvez por aplicações, né? Isso é o que a gente considera como compreensão do ponto de vista matemático. A ênfase é em cálculos, né? Vejamos um exemplo, né? Como é que é apresentada a lei dos senos em livros didáticos, né? Vamos ver aqui. Tá? Então a gente tem aqui a lei dos senos, tá? Ela é enunciada, ela é demonstrada, né? Aqui tem uma justificativa da lei dos senos, né? E depois vem para um exercício, ok? Tá? Então tem a demonstração, tem a enunciação e a demonstração, né? Veja que tem algumas representações aqui, tá ok? Tá? A pergunta que eu faço é suficiente? Ou seja, o estudante entendendo a demonstração, ele terá compreendido a lei dos senos? É suficiente para aplicação em quaisquer circunstâncias que envolvam esse objeto? Vejamos a seguinte situação. Aqui a gente tem uma questão para um estudante, que é feita que eu fiz para um estudante, para estudante de ensino médio e estudante de licenciatura. Olha essa figura e eu pergunto para ele o que é o seno de alfa, certo? O que é o seno de alfa nessa figura, tá? Vejam que aqui a gente não tem um triângulo retângulo, ok? Tá? Então esse aqui é um triângulo qualquer, né? Um triângulo retângulo, ok? Em geral os estudantes associam muito seno, cosseno, tangente ao triângulo retângulo, né? Então eles associam, de fato, eles conseguem perceber o seno, cosseno, tangente em triângulos retângulos, né? Então aqui foram comuns respostas do tipo o seno de alfa é esse lado, como se fosse o lado oposto, tá ok, ao ângulo, dividido por esse lado, ou o lado oposto dividido pelo maior lado, tá certo? Então essas foram respostas dos estudantes. Vejam que nessa figura a altura não está explícita na figura, ok? Tá? Diante disso, eu pergunto, né, se o estudante com aquela dificuldade, né, ele pode ter compreendido a demonstração da lei dos senos, né, mas não consegue identificar ou saber, não consegue explicar o que é o seno de alfa naquele triângulo. Certo? Então eu pergunto, ele seria capaz de responder esse problema, esse exercício aqui, ó, calcule a medida da altura relativa à base AB. Ok? Então ele teria que calcular essa altura aqui. Para se ele conseguiria resolver esse problema, sendo que ele não sabe identificar o que é o seno de alfa naquele triângulo que a gente mostrou anteriormente. Certo? Bem, diante disso, eu também questiono, né? Vamos olhar aqui a seguinte situação, né? O que
essas representações da lei dos senos de forma isolada dizem, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, se eu coloco simplesmente aqui em todo o triângulo as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, né? Olhando só para essa representação, o que essa representação diz? Essa representação é suficiente para, isoladamente, ela é suficiente para que eu compreenda a lei dos senos, certo? Então ela sem nenhuma outra representação, se eu simplesmente olhasse na representação linguística aqui, ela seria suficiente para que o estudante compreendesse a lei dos senos? Se eu olhasse somente para essa representação aqui, que é a representação visual, ela já me diz o que é a lei dos senos? Ou se eu pegasse essa representação, somente essa representação simbólica, ela me diz o que é a lei dos senos? Tá certo? Então, por exemplo, aqui faz algum sentido eu pegar assim, esse seno de A é o que? Esse Azinho aqui significa o que? Ele se refere ao que? Tá ok? Tá? Então, tente olhar as representações de forma isolada. O que elas dizem? Bem, Duval diz que qualquer registro de representação, vamos entender, registro de representação é sempre incompleto em relação ao objeto denotado, né? Então, o registro por si só, ele não diz o que o objeto é, ok? A integração entre as representações não é espontânea, natural ou automática, ou seja, se a gente colocar essas representações aqui, dispor essas representações, será se o estudante vai poder fazer as conexões automaticamente, espontaneamente? Ele vai integrar essas representações para compreender de fato o que é a lei dos senos, tá certo? Vejam que naquele exemplo que eu coloquei no livro, da demonstração da lei dos senos, a integração, parece que a integração das representações é feita de forma automática, né? Tá. Então vamos agora para a compreensão do ponto de vista cognitivo, né? Ou compreensão integrativa, que o Duval diz. Ele diz o seguinte, que a compreensão é evidenciada pelo reconhecimento dos objetos estudados por meio de suas múltiplas representações, certo? Então, a compreensão é evidenciada pelo reconhecimento dos objetos estudados por meio das suas múltiplas representações. Então, a gente, dentro da matemática, a gente está pensando assim, as representações linguísticas, né, que é a língua materna, tá ok? A representação simbólica, que é a álgebra, a aritmética, tá certo? E a representação visual, que são as figuras, os gráficos, as tabelas, tá ok? Duval diz que não se pode ter compreensão em matemática se nós não distinguirmos um objeto de sua representação. Eu considero essa citação como se fosse um axioma da teoria, certo? Ela é fundamental, ok? Ou seja, eu não posso compreender um objeto matemático se eu não distingo um objeto de sua representação, ou seja, a representação não é o objeto. Tá? E essa dúvida, esse erro, essa dúvida é bastante comum, ok? Como reconhecer os objetos por meio de suas múltiplas representações? Né? Já que ele falou assim que a compreensão é evidenciada pelo reconhecimento dos objetos estudados por meio de suas múltiplas representações, eu pergunto, né? Como reconhecer os objetos por meio das suas múltiplas representações? Duval fala que existem as atividades cognitivas de formação e transformações. Né? O que é a formação? A formação é a gente gerar as próprias representações, né? É fazer as representações, ok? As transformações, ele divide em tratamento, né? Então assim, a gente tem que saber transformar as representações. Ele difere as transformações nas representações em tratamentos. O que são os tratamentos? São as transformações que ocorrem no mesmo registro de representação. Por exemplo, né? Então aqui eu tenho uma representação simbólica, tá certo? Então eu tenho que fazer algumas transformações nessa representação simbólica para chegar a esse resultado aqui, tá certo? Então os tratamentos são as representações que ocorrem dentro de um mesmo registro de representação. As que ocorrem de um registro de representação para outro, Duval chama de conversões, tá certo? Vamos olhar aqui um exemplo dentro do GeoGebra. Bem, aqui eu tenho uma situação de conversão, né? Então eu estou aqui querendo trabalhar com frações equivalentes, certo? Então aqui eu tenho 1/3
tá certo? Tem 3 nonos. E aqui eu tenho a representação visual, né, dessa representação simbólica aqui, ou seja, eu tenho um inteiro, e aí eu divido em 3 partes e pego uma parte dessas 3, tá certo? Então aqui eu tenho a representação de 1/3, ok? Aqui eu tenho a representação de 3 nonos, ok? Tá, então eu fiz uma conversão desse registro simbólico para esse registro visual aqui, tá certo? É para que o estudante possa compreender por que as frações são equivalentes, né? Então, por exemplo, se ele arrastar para cá, tá certo? Ele vai poder perceber que 1/3 equivale a 3 partes de 9, tá certo? Bem, aqui a gente está colocando aqui, se eu colocar 3 partes, tá certo? Então aqui a resposta está correta, só para ele ter um feedback, tá ok? Então aqui está um exemplo de conversão. Vamos voltar lá para a apresentação. O Duval fala que a conversão é a atividade essencial para a compreensão em matemática, tá certo? Então ele diz o seguinte, que a compreensão integral de um conteúdo conceitual repousa sobre a coordenação de ao menos 2 registros de representação. E essa coordenação manifesta pela rapidez e espontaneidade da atividade cognitiva de conversão. Ou seja, a gente tem que trabalhar com pelo menos 2 registros de representação, tá certo? Como fazer isso, né? Então, como fazer essas conversões? Eu vou mostrar um exemplo de como a gente pode trabalhar a lei dos senos dentro do GGBook, tá ok? Então aqui a gente vai explorar a lei dos senos dentro da plataforma GGBook, tá? E a gente está explorando uma série de atividades de conversão, tá ok? Duval fala que a gente tem que propor atividades de conversões, né, das representações. Então aqui para uma primeira atividade a gente pede para o estudante, dado uma representação simbólica da lei dos senos, tá certo? Que ele faça a conversão, ou seja, que ele escreva com as palavras dele o que ele acha que essa equação significa, né? Aqui é evidente que a gente não esperava que ele associasse essa representação aqui exatamente à lei dos senos, que ele fizesse a conversão para em todo o triângulo as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, né? Não existe nessa representação aqui algo que mostre claramente para o estudante que esse A aqui significa um A que representa um lado do triângulo, né? E que esse A aqui representa uma medida de um ângulo interno. Ou seja, um estudante que nunca viu a lei dos senos, ele não faria conversão desse registro aqui para representação linguística, tá certo? A gente fez uma análise, eu fiz aqui uma análise do que eu imaginava que o estudante pudesse fazer nessa atividade, né? Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, eu quero fazer a representação, a conversão da representação simbólica para registro de representação linguístico, né? Então assim, a gente tem aqui o A lá, né? Uma representação A, e a conversão vai ser o próprio A, né? Aí tem o tracinho, que significa dividido, ok? Seno de A, dessa forma aqui simbólica, seria o seno de A, ou seja, a gente teria a conversão aqui A dividido por seno de A igual a A dividido por seno de A. Dessa forma, o que a gente teria, né? O que o estudante faria? A é A dividido por seno de A, é A dividido por seno de A. O que a gente teria então? A conversão seria A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno de B, que é igual a C dividido por seno de C. Tá certo? Essa era o que a gente imaginava que eles pudessem fazer nessa atividade aqui. Ok? Vamos para a atividade seguinte. Aqui a gente tem agora a representação linguística, né? E aí o estudante tem que escrever, usando símbolos matemáticos, o que ele entende dessa representação aqui, o que ele entendeu dessa representação linguística, né? Ou seja, é a conversão inversa da atividade anterior, né? Então aqui que a gente tem em todo o triângulo, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, tá certo? Então aqui ele teria que escrever usando a representação simbólica, certo? Só que aqui a gente tem uma dificuldade, né? Em geral os estudantes associam proporcionais, esse termo aqui, proporcionais ao quanto maior, maior, quanto menor, menor, né? Então quais seriam os símbolos que eles utilizariam aqui para fazer essa conversão, ou seja, nem qual seria o símbolo que ele utilizaria aqui para o triângulo, certo? Mas os símbolos assim, em relação à medida dos lados, ok?
Então era uma atividade que eu imaginava que seria difícil de fato para eles, tá ok? Tá? Vamos ver aqui agora a atividade 3. Na atividade 3 a gente coloca uma representação auxiliar, ou seja, a gente tem aqui a representação linguística, mas agora a gente tem uma representação auxiliar aqui, certo? Então aqui ele pode associar as medidas dos lados ao que está aqui, tá? As medidas dos lados, as medidas dos ângulos internos, tá ok? E ele teria que fazer a conversão aqui para a representação simbólica, ok? Tá. Vamos aqui agora na atividade 4. A atividade 4, a gente tem a representação simbólica e a representação visual. E aí ele teria que escrever aqui o que ele entendeu, né? Nessa atividade aqui a gente tem uma vantagem que o estudante vai poder fazer alterações aqui nessa representação, nesse registro de representação aqui, e ver o que está acontecendo aqui na representação simbólica, tá certo? Então, ou seja, a gente tem aqui a conversão, uma conversão, né, dessa representação visual aqui para a representação simbólica, ou seja, eu tenho aqui o 5,75 significa a medida desse lado aqui, o 52,6 significa o ângulo interno aqui, tá certo? Então, estão aqui, a gente tem a conversão. E com esse movimento, com essas variações que ele pode fazer aqui, ele pode ver o que não varia, o que varia aqui. Ou seja, aqui a gente tem um pequeno errozinho de aproximação, tá certo? Mas aqui a gente pode alterar, tá certo? Então aqui, ó, o que está sendo constante aqui, tá certo? O que está variando e o que é constante, certo? Então aqui ele pode perceber, olha só, que eu estou variando essas medidas, as razões variam, mas elas continuam iguais entre si, tá certo? Então aqui, isso aqui é essencial para que ele compreenda a lei dos senos, né? O que é a lei dos senos, tá certo? Então, também era evidente que a gente não esperava que ele fosse escrever exatamente como está lá nos livros, né? Em todo triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. O que era mais esperado é que ele escrevesse o seguinte, né? Que não, essa medida aqui dividido pelo seno dessa aqui é igual a essa medida aqui dividido pelo seno dessa, que é igual a essa medida dividido pelo seno dessa, certo? Tá? Que seria o que eu imaginava que eles fossem escrever do que eles entenderam, né? E não deixa de ser uma conversão para representação linguística, tá ok? Bem, depois que eles fizeram isso, né, a gente passaria para uma outra fase, né? Então, assim, é uma atividade que eles vão ter que, a partir das atividades anteriores, escrever, mostrar o que eles entenderam da lei dos senos. Ou seja, eles vão ter que integrar as diversas representações, a representação visual, ele teria que construir aqui, as representações simbólicas aqui, e a representação linguística aqui. Ou seja, ele vai ter que, eu peço aqui na atividade 1 para ele construir um triângulo, uma figura que trate, né, da lei dos senos, né, tá certo? E aqui ele teria que escrever as razões, tá certo? Que ele viu, ó, nas atividades anteriores você pode ver que o teorema está relacionado com algumas divisões. Pode fazê-las aqui, né, tá certo? Escreva com suas palavras o que você entendeu sobre a lei dos senos, tá certo? Então esse aqui é um resumo do que ele entendeu sobre a lei dos senos, né? Tá? A gente vai agora para a atividade seguinte, né? É uma atividade que a gente começa a trabalhar com a justificativa da lei dos senos, ou seja, né? Nas atividades anteriores o que a gente imaginava era o seguinte, que ele pudesse perceber o que é, né, a lei dos senos, entende? Se você pegar essa medida aqui e dividir pelo seno dessa, é igual a essa sobre o seno dessa, que é igual a essa daqui sobre o seno dessa. Acontece que isso, a gente pode se perguntar, isso é suficiente para que ele compreenda de fato a lei dos senos, né? Por que isso acontece? Por que quando a gente está variando esses lados, essas medidas, essas razões continuam iguais entre si, né? Então, nesse momento entra a atividade de compreensão do ponto de vista matemático, né? Tá certo? Então a gente começa a propor algumas atividades para que ele justifique por que de fato isso acontece, tá certo?
Então a gente começa primeiro assim perguntando para eles, o que é o seno de um ângulo? Tá certo? Então, em geral, eles não têm, aqueles estudantes que já estudaram trigonometria, eles já sabem cateto oposto e hipotenusa, né? Só que aí a gente pergunta aqui para eles, pode escrever o que é na figura ao lado o seno do ângulo alfa, tá certo? Então, novamente, a gente entra naquela, que ele tem que colocar aqui o que é o seno de alfa, tá certo? Vejam que, novamente, a gente não tem aqui a altura explícita, tá certo? Tá? Então, e essa informação ela é essencial para a justificativa, né? Que ele tem que saber o que é o seno de alfa em um triângulo qualquer, tá certo? Então a gente vai para a atividade seguinte, em que a gente começa a trabalhar exatamente com a lei, com a justificativa da lei dos senos, tá ok? Então, só que agora a gente explicita aqui uma altura, tá certo? E a gente começa a trabalhar com ele. Eu coloco algumas orientações aqui, por exemplo, aqui eu já coloquei uma primeira resposta, né? Uma primeira razão aqui. Então eu pergunto para ele assim, olhando para a figura ao lado, poderia dizer o que é o seno de A e o seno de B? Escreva usando símbolos matemáticos, né? Então aqui a gente já escreveu o seno de A. Então aqui ele pode escrever o que é o seno de B. Seno de B é G sobre A. Seno de B, certo? Aí aqui eu peço o seguinte, pode colocar G em função de B e seno de A, ou seja, a gente vai fazer um tratamento aqui nessa equação, tá certo? Então aqui G é igual a seno de A vezes B. Pode colocar G em função de A e seno de B? Então aqui pode colocar assim, G é igual a seno de B vezes A. Aí aqui eu peço para o seguinte, compare as duas equações, o que ele observa, né? Então aqui o que a gente está pensando, o que eu quero, o que eu imagino? A gente sempre vai perceber que se G é igual a seno de A vezes B e de G é igual a seno de B vezes A, então seno de A vezes B é igual a seno de B vezes A. Tá certo? Então ele colocaria isso aqui e faria algumas transformações nessa representação de forma que ele pudesse perceber que o G, seno de A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Ou seja, ele teria que fazer algumas manipulações nas equações, né? Tá certo? Poderia colocar assim, seno de A vezes B é igual a seno de B vezes A. Faria mais algumas manipulações aqui, colocando o A passando dividindo aqui e o B passando dividindo aqui, tá certo? Aí ele teria aqui uma primeira parte da justificativa. Bem, ele poderia continuar traçando uma altura aqui. Traça uma altura, essa base ali, tá? Marca essa intersecção. Ele pode chamar essa altura aqui de H e fazer as mesmas atividades que a gente fez aqui. Ou seja, ele pode fazer assim, quanto é que é o seno de C? Seno de C é H sobre B. Seno de B é H sobre esse lado aqui. Ok? Né? Então aqui ele faria as mesmas manipulações para poder justificar a lei dos senos. Ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então esse exemplo serve para mostrar como a integração de ambos os pontos de vista pode promover uma melhor compreensão, né? Então a gente abordou tanto o ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista matemático, ok? Então um exemplo que a gente buscou mostrar para exemplificar como a teoria das representações semióticas pode nos ajudar na elaboração de atividades, sobretudo as atividades que envolvem softwares, geometria dinâmica, GeoGebra, Cabrita, ok? Tá? Então, eu espero que vocês possam estudar mais e conhecer mais essa teoria, que ela pode nos ajudar muito no nosso trabalho na sala de aula, ok?